Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo, então. A gente vai para o nosso segundo vídeo e hoje a aula vai ser um pouco extensa, porque a gente vai ver um verbo que ele não é difícil de usar, mas se você não estiver prestando bem atenção, você pode se perder no caminho. Então, a gente vai trabalhar hoje ah, sobre os verbos reflexivos e também sobre as ações cotidianas mesmo, a nossa rotina. Então, vamos para o vídeo de hoje. Iniciando então, a gente vai trabalhar hoje verbos reflexivos, ações cotidianas e atividade. Verbos reflexivos. O que eu preciso saber o que é e tal. Então, os verbos reflexivos é quando o sujeito, quando o sujeito realiza ações sobre si mesmo, sobre si mesmo. Então, quando o sujeito realiza ações sobre si mesmo. Exemplo bem básico. Maria se cortou. Maria estava usando lá a tesoura, estava cortando o papel e aí ela acaba se cortando. No caso, ela, ela estava utilizando a tesoura e ela mesma se cortou. Então, Maria se cortou. É o verbo que está realizando, o sujeito está realizando a ação sobre si mesmo. Sobre si mesmo. Também, quando a ação del sujeito não se realiza sobre si mesmo, estes verbos não levam pronomes. Então, eu vou ter os meus verbos reflexivos que se utilizam de pronomes e eu vou ter verbos que não são reflexivos, que eles não vão precisar do pronome. Aqui eu tenho os pronomes. Quais pronomes, então, eu irei usar para identificar um verbo reflexivo? Tá aqui. Eu tenho aqui dois verbos. E tá aqui os pronomes e vamos lá. Eu me levanto, tu te levantas, ela, usted se levanta, nosotros, nosotras nos levantamos, vosotros, vosotras os levantais, ellos, ustedes se levantam. Mesma coisa com aquesto. Eu me aquesto, tu te acuestas e assim por diante. Então, esses meus dois verbos exemplos aqui, eu tenho os pronomes e eles são verbos reflexivos. Eu tenho uma tabela aqui. Vocês podem perceber que eu tenho aqui esse C no final. Esses que levam C são todos verbos reflexivos. Já tem esses aqui que eles não são verbos reflexivos, eles não estão identificados. Então, são verbos de ações cotidianas, não que esses aqui não sejam. Como a gente vai trabalhar sobre a rotina nessa unidade, eu resolvi colocar logo uma tabela dos verbos que a gente mais utiliza. Alguns verbos são reflexivos, eu vou precisar utilizar o pronome, e outros verbos não são reflexivos, eu não vou utilizar meu pronome, beleza? Primeiro a gente vai ver os verbos reflexivos então. Os exemplos. Eu me levanto a las 9. Eu me levanto às 9. Então, me aqui o pronome e levanto de levantar, levantar. Tu te acuestas temprano. Você se deita cedo. Aqui o pronome te. Se lavou depois de la cirurgia. Ela se lavou após a cirurgia. Então, lavou, lavar e se de pronome. José se ducha todos os dias. José toma banho todos os dias. Então, se ducha, ducha, duchar e se. Me peino todos os dias. Eu penteio meu cabelo todos os dias. Me, então, pronome, peino de peinar, pentear. Me afeito todas 2 vezes por semana. Me afeito 2 vezes por semana. Faço a barba 2 vezes por semana. O me, então, como pronome e afeito vem de afeitar, fazer a barba. Agora, voltou aqui na identificação e eu vou falar os verbos que eles não precisam do meu pronome. Então, desayuno las 7:30. Tomo café da manhã às 7:30. Eu como mucho. Eu como muito. Ceno a las 9. Eu janto às 9 horas. Ceno, então, cenar, jantar.
Eu estudio espanhol 2 vezes por semana. Eu estudo espanhol 2 vezes por semana. Estudio, estudar, estudar. Aqui os 3 últimos verbos. Eu empiezo a trabalhar a las 8:30 e termino a las 7:30. Eu começo a trabalhar às 8:30 e termino às 6:30. No caso, empiezo, começar, trabalhar, termino de terminar mesmo. Então, esses são meus verbos de ações cotidianas. Alguns são verbos reflexivos, outros não. Então, os verbos reflexivos eu utilizo meu pronome, que é a tabela dos pronomes que eu mostrei para vocês no começo, que eu estou voltando agora aqui. Os pronomes. E outros verbos já não são. Então, eu não vou utilizar meu pronome. Qual eu vou saber a diferença? Verbos que a ação recai sobre o sujeito são verbos reflexivos. Verbos em que o sujeito realiza a ação, mas só que essa ação não cai sobre ele, não são verbos reflexivos. Então, eu não vou utilizar pronome. Essa, então, vai ser a diferença. Eu tenho vários verbos reflexivos, são muitos, então colocar a tabela aqui para vocês ficaria meio complicado, porque tem a questão de querer gravar e tal, mas a gente vai primeiro trabalhar somente esses, porque são verbos de ações cotidianas, é o básico mesmo. Então, esses são alguns verbos reflexivos, a gente vai ver alguns ao longo da unidade. Para quem quer saber mais sobre a tradução, não entendeu muito pelas frases, eu coloquei aqui uma tabelinha, você vai parar o vídeo, aí você vai tomar nota, beleza? Continuando, a gente tem uma atividade de escuta agora. O que a gente vai fazer? Eu vou falar um texto aqui, eu vou abrir um texto para vocês e vocês vão escrever ele aí na casa de vocês. No caso, vocês vão prestar bem atenção nesse vídeo agora, porque vai ser uma atividade básica mesmo de áudio. E nesse texto eu vou usar os meus verbos que eu acabei de falar para vocês e também o vocabulário das horas, que a gente já estudou nas aulas passadas. Então, vocês já estão sabendo todos eles. Os verbos são bem básicos mesmo, é um texto bem tranquilo, vocês vão saber escrever sim. E aí, vocês vão escrever esse texto e eu vou postar a atividade no mesmo dia que esse vídeo. E vai estar lá um espaço para vocês escreverem como eu disse esse texto, no caso, como vocês entenderam na casa de vocês. Tudo bem errar, não tem problema, mas tentem escrever direitinho, tá? Então, agora eu vou falar aqui o texto. Todos os dias me levanto a las 7 y desayuno a las 7:15. Después me ducho y salgo para trabajar a las 8. Llego en mi trabajo a las 8:30. Salgo para el almuerzo el mediodía y media y después de 2 horas vuelvo a mi trabajo. Llego en casa a las 7. Banho e ceno. Às vezes leio algo ou vejo uma película. Me acuesto a las 11. Esse foi o texto, então, ele é bem curtinho mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Aí tentem dar o máximo para escrever corretamente. Vocês vão utilizar bastante os horários e os verbos que eu já ensinei para vocês. A partir de agora a gente vai trabalhar mais assim, com escuta. Esses foram os verbos reflexivos. A gente não vai ver só ele nessa aula. Essa aula é só uma introdução sobre eles mesmo, para vocês já irem se familiarizando. E a gente vai trabalhar bastante em texto, porque vocês vão praticamente me dizer a rotina de vocês. O que vocês gostam de comer, o que vocês gostam de fazer, o que vocês fazem no dia a dia de vocês, se vocês trabalham, se vocês só estudam. Por aí, a gente vai trabalhar bastante com esses verbos reflexivos. E também verbos não reflexivos de ações cotidianas também. É isso, eu já estou prolongando o vídeo, falando muito. Vai ter mais atividade, tem mais atividade na apostila. E
no Google Sala de Aula vai estar as atividades. Lembre-se de escrever esse texto lá, beleza? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido sobre o verbo reflexível. Ele não é tão complicado, mas se você não prestar atenção, a gente acaba se perdendo mesmo. Só foi uma aula bem introdutória mesmo sobre esse verbo. A gente vai estudar bastante ele ao longo dessa unidade. Até a próxima, então. Hasta luego!